Libertadores Feminina. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre os jogos, sobre as condições de jogo e sobre a mudança nas falas dos torcedores, que já vem acontecendo há algum tempo. Vamos seguir aqui para não nos perdermos. Tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Primeira coisa, jogos. Os jogos do Corinthians, né? Principalmente. Jogos truncados, equipes fechadas, estudaram o Corinthians, porém não tinha ataque. Quer dizer, as equipes estudaram o Corinthians, então os jogos foram mais fechadinhos, principalmente o Boca aí deu para perceber, e o Santa Fé. Por quê? Porque trabalhavam muito na defesa, o que deixava o jogo do Corinthians um pouco mais lento, né? Aparentemente, apesar da pressão, tanto quanto no jogo contra o Boca, quanto Santa Fé, no início do primeiro tempo e início do segundo. E aí o que parece, o que aparenta é que o jogo fica mais lento, mas não. As equipes estão estudando o Corinthians, que é a principal equipe aí na América Latina. E aí, estudando, vai se fechar mais na defesa, que é onde o Corinthians precisa ser marcado. O que acaba deixando o jogo truncadinho, né? Um jogo mais, parece que é mais parado, mais devagar, mas não é, porque uma equipe tá se defendendo muito e a outra tentando atacar. Acaba até as jogadoras do Corinthians, que dá para perceber, cansando um pouco, né? Mais do que o normal. Se você tem um jogo mais aberto, você trabalha mais a bola para lá e para cá e você consegue fazer essa dinâmica de um jogo parecer ou ser mais rápido mesmo. O que é interessante, né? Então as equipes estão fazendo isso. Gera outra coisa, elas não conseguem atacar as equipes adversárias. Conseguem se defender muito bem, mas não conseguem atacar. Fora o jogo com a Difen, os outros jogos foram, né, nessa tentativa. Depois que se toma um gol, principalmente na fase de grupos, a gente viu que o Boca, né, não tomou, então não deu para ver o que ia acontecer se tivesse tomado, mas na fase da semifinal ali, né, e na final contra o Santa Fé deu para ver que depois do gol elas tiveram que ir para cima e aí começa a atacar mais, mas esse ataque não é efetivo, como é o ataque do Corinthians na semifinal e na final, sobretudo, foi. O que eu fechei aqui é que essas equipes propõem um jogo defensivo, né, e não tão ofensivo. E aí já falei, depois que toma o gol passa a atacar, e deixa o jogo um pouco mais aberto, mas vou reforçar. Parece que daí a equipe do Corinthians cansa um pouco, mas não é... O físico da equipe do Corinthians é muito bom, mas em função desse jogo tático, né, defensivo. Condições das partidas. Comebol! Péssima, estrutura péssima. Na fase inicial dos estádios, gramado ruim, depois acabou chovendo, não tinha outro estádio para colocar ou não quiseram colocar. Mesmo quando não choveu, os gramados eram ruins, dava para perceber que saía grama, terra, buraco, enfim, né? Ônibus sujos, quebrados, por quê? Porque tinha que pegar as equipes de um lugar, né, de onde elas estavam, no hotel, para levar para os estádios. A Comebol fazia isso em ônibus péssimos. As meninas relataram até que os ônibus estavam cheirando xixi. E num dos vídeos aí da Zanotti, se eu não me engano, acho que foi dela primeiro, ônibus quebrado, rasgado, e deu para ver, repetindo de novo, sujo. E a arbitragem, gente, as condições da partida da arbitragem, antes da semifinal, parecia arbitragem de várzea, amadora, sabe? Assim, não dá para entender, até dá, mas enfim, vamos pontuar aqui. Assim, eu fiz um outro vídeo e falei, o escanteio, o impedimento, uma jogadora um passo na frente da outra, não precisava nem de VAR para marcar isso, pelo amor de Deus. É algo assim, não dá. A modalidade já está consolidada cada vez mais e são coisas já enche os estádios e são coisas que não dá para entender. Aliás, estádios vazios até na final, por quê? Não houve divulgação,
e mudança de sede de última hora. Aí, uma transformação que eu percebi na fala dos torcedores, né? E das torcedoras também, mas principalmente dos torcedores homens. Apoio, elogio, críticas necessárias quando a equipe está mais devagar, sem menosprezo da modalidade. Críticas sobre o jogo, né? Sem falar que o jogo das meninas é ruim, essas coisas absurdas e idiotas. E principalmente as críticas vêm em função do piscinato, porque a gente tinha o Arthur Elias, que técnico consistente, para frente, e houve uma mudança, né, técnica, tática do jogo com o Lucas Piscinato, e mesmo assim tá ganhando. Então tá vendo essa transição, né, de como o Corinthians jogava, de como o Corinthians passa a jogar, e as cobranças vão mais em função dele e até da Iris, agora diretora de futebol feminino, do que em função das jogadoras. Isso é muito importante, essas falas que antes menosprezavam o futebol jogado pelas mulheres e agora passam a valorizar. Ainda há falas, sem ser, eu vejo, de torcedores do Corinthians ruins, péssimas, mas de torcedores do Corinthians eu pouco vejo. Eu não vou falar que eu não vejo, porque pode ter uma ou outra. Um dos elogios é: as brabas são demais, só para pontuar. Donas da América, melhor time, ganham tudo, são craques e por aí vai. E um vídeo importantíssimo das jogadoras do Corinthians depois de serem campeãs da Libertadores. Só para finalizar, falando das condições, que foi o que eu pontuei aqui, dadas pela Conmebol, pela Conmebol, a mudança de sede, entre outras coisas já faladas que eu coloquei aqui. E como as jogadoras disseram, respeito com o futebol feminino da América Latina, respeito. Tô aqui para finalizar de vez, banhada para assistir o jogo do masculino, Corinthians e Flamengo, daqui a pouquinho às 4 da tarde. Se inscreve no canal se quer fortalecer uma corintiana falando sobre futebol. Pode ser mais sobre futebol feminino. Um beijo, até a próxima!